Alguns de vocês provavelmente já sabem de onde nós tiramos essa frase. De um livro, é claro, que seria impossível deixar de mencionar para o nosso tema, 1984. Se Albert Camus, autor francês, estava certo quando disse: "Se quiser filosofar, escreva romances", 1984 é evidência disso, um magnífico ensaio sobre os perigos do totalitarismo. A frase encapsula bem o seu espírito, uma descrição nefasta de um governo maquiavélico. No entanto, se você pensa que essa é uma realidade distante, está muito enganado. Há não mais de um século, o mundo testemunhou o surgimento dos governos autoritários mais infames da história. Mas antes de mais nada, não podemos avançar sem definir o que é o totalitarismo em si. Assim como um barco sem velas se perde com a correnteza em alto mar, um seminário não chegará a lugar algum sem antes entendermos o objeto da discussão. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. O totalitarismo é uma forma de governo centrada em um determinado líder, que geralmente vem de classes menosprezadas pelo sistema predecessor. Baseia-se na proibição de partidos de oposição, restrição da oposição individual à ação do Estado e no exercício de um elevado grau de controle na vida pública e privada dos cidadãos. É considerado a forma mais extrema e completa de autoritarismo, e podemos compará-lo a uma tirania moderna. A essência do totalitarismo é a da liderança extrema e unitária. Por meio da dominação das massas, ele consegue se enraizar no seio da sociedade. Segundo Hannah Arendt, no livro Origens do Totalitarismo, dentro da estrutura organizacional do movimento, enquanto ele permanece inteiro, os membros fanáticos são inatingíveis pela experiência e pelo argumento. O fanatismo, portanto, torna-se a mentalidade vigente. O líder totalitário, por sua vez, apesar de não estar presente em todos os lugares de forma física, é representado pelos membros do seu partido ou governo, tornando-os a sua própria encarnação. Desse modo, para preservar a sua imagem, aqueles que erram em seu nome são liquidados e tratados como impostores. Por essa razão, não importa quem assuma depois, contanto que a ideia do líder permaneça viva. Quanto aos cidadãos, não têm liberdade alguma, já que o governo não distingue as leis, construídas pelo Estado, e a ética, associada aos valores individuais. Para que o domínio tenha êxito, é necessário abolir tanto a liberdade quanto a espontaneidade humana. Outro instrumento importante para o totalitarismo é o controle de todos os meios possíveis de mídia, decidindo com cuidado o tipo de informação que chega à população. Os cidadãos são alimentados por uma propaganda extensiva, franca e mentirosa que aliena o povo utilizando discursos populistas que visam a ignorância e a estupidez e desprezam os padrões morais comuns. Desse modo, conforme as palavras de Arendt, o cidadão ideal no estado totalitário é como um cão de Pavlov, um espécime humano reduzido às reações mais elementares, um feixe de reações que sempre pode ser destruído e substituído por outros feixes de reações do mesmo tipo. Aqueles que discordam do governo ou conseguem manter sua consciência racional têm a morte como um único meio de libertação.
Gostaríamos de pensar que esse modelo de governo nunca foi aplicado, que ele não passa de uma invenção infeliz de algum intelectual, que nunca foi experimentado em qualquer lugar do mundo e que tudo que nos resta do totalitarismo é a sua teoria. Entretanto, esse infelizmente não é o caso. Com efeito, ao longo da história, existiram muitos regimes totalitários, como por exemplo, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal e o stalinismo na União Soviética. Todos eles, independentemente se eram de direita ou de esquerda, possuíam muitas similaridades. De fato, criavam inimigos comuns, cultuavam o líder, censuravam os meios de comunicação e eram adeptos às ideias de um único partido. Para melhor visualizar, tomemos o nazismo na Alemanha. O líder cultuado foi Hitler. Os judeus, dentre outros grupos sociais, foram transformados em inimigos em comum da nação. E não havia mínima possibilidade de oposição política. Para reforçar ainda mais as semelhanças, podemos dar também o exemplo da União Soviética com seu stalinismo. O salvador foi Stalin. Os religiosos e os burgueses foram perseguidos incessantemente. E a oposição era repudiada com ferocidade. Não foram, todavia, meras coincidências esses regimes terem surgido em anos muito próximos e de serem parecidos. Para ser mais preciso, todos floresceram no famigerado período entre guerras, um contexto completamente desprovido de esperança. Antes de comentar sobre o teórico início do totalitarismo, deve-se assinalar que é muito difícil determinar com exatidão não só o motivo que levou ao surgimento dele, mas também em que ano surgiu e quem foi o criador. Todavia, é fato que houve sim uma causa comum: a crise pós-Primeira Guerra Mundial, a Guerra das Guerras. Em 1918, poucos anos após o fim da Primeira Guerra, o mundo caiu em grande decadência. Todo o sistema político europeu entrou em grande colapso. Nesse momento, a crise do liberalismo, ou para muitos, a crise do capitalismo, despontou. Nos anos seguintes, tanto devido ao receio da população ao regime socialista, que estava crescendo muito nesta época, já que a União Soviética não foi afetada pela crise, quanto devido aos problemas pós-guerra, como fome, desemprego e pobreza, os governos começaram a desacreditar no liberalismo democrata. Consequentemente, o totalitarismo político começou a ser propagado como a salvação para todos esses problemas, alimentando-se do desespero da população. Para piorar, em 1929, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, o que fortaleceu ainda mais toda essa política antidemocrata e antiliberal. O ápice disso tudo foi em 1933, quando o Partido Nazista entrou no poder. A partir desse momento, o totalitarismo de extrema-direita espalhou-se para todo o mundo, chegando inclusive ao Brasil, com um movimento integralista. O problema é que George Orwell não escreveu 1984 para nos alertar sobre o passado. Ele o escreveu para nos alertar sobre o futuro. E cá estamos nós, no futuro, muito depois do ano onde se passa a obra. Será então possível que os piores temores do autor se concretizaram? Podemos mais uma vez contextualizar nossas análises com a visão de Hannah Arendt, na qual afirmou em Origens do Totalitarismo que a sociedade tende a aceitar uma pessoa pelo que ela pretende ser, de sorte que um louco que finge ser um gênio sempre tem certa possibilidade de merecer crédito, pelo menos no início. Na sociedade moderna, com sua falta de discernimento, essa tendência é ainda maior, de modo que uma pessoa que não apenas tem certas opiniões, mas as apresenta num tom de inabalável convicção, não perde facilmente o prestígio, não importa quantas vezes tenha sido demonstrado o seu erro. Essa lógica do louco de tão inabalável de convicção, aceito pelas massas, alude ao nazismo liderado por Hitler e também demonstra o fascínio de seus apoiadores por uma liderança autocrática e alinhada aos ideais chauvinistas. Características essas que também foram presentes no fascismo de Benito Mussolini e na insanidade totalitária stalinista. Essa ideologia do terror, instaurada pelo totalitarismo e propulsora da megalomania por expansão e conquista territorial, ainda se manifesta nos dias de hoje, mesmo que de forma dissimulada e tênue. Nesse panorama, Arendt também faz uma declaração pertinente ao atual cenário político. Ela relata, na mesma obra, que
A diferença fundamental entre as ditaduras modernas e as tiranias do passado está no uso do terror não como meio de extermínio e amedrontamento dos oponentes, mas como instrumento corriqueiro para governar as massas perfeitamente obedientes. Assim, esse ponto de vista serve de pano de fundo para compreendermos os conflitos políticos subsequentes à Segunda Guerra Mundial, como foi o caso da Guerra Fria, que separou o mundo em dois blocos, o bloco capitalista e o comunista. E também os entraves da Rússia com os países do leste europeu após a dissolução da União Soviética, principalmente a Ucrânia da atual conjuntura. Podemos compreender, além disso, as facetas brandas ou implícitas do totalitarismo moderno quando vislumbramos o caráter autoritário do atual presidente russo, Vladimir Putin, que intervém periodicamente na política, a fim de continuar no poder, realiza intervenções militares em territórios próximos aos da Rússia, como a Chechênia e a Ucrânia, e propõe espionagens e prisões contra seus opositores. Garry Kasparov está em Genebra e recusa regressar à Rússia com receio do presidente Vladimir Putin. Vladimir Putin has accepted, according to the French president, to pause this military escalation. A espionagem também acontece na China. Entretanto, o Grande Irmão Chinês, ou PCC, Partido Comunista Chinês, projeta sua sombra na face de todos os cidadãos chineses há mais de 70 anos. Os chineses são vigiados em estabelecimentos comerciais e até em rodovias, e convivem com as teletelas voltadas aos seus rostos para controlar os possíveis dissidentes, que são presos silenciosamente e censurados nas redes sociais. Outros regimes, como o sistema ditatorial norte-coreano, sob as rédeas da dinastia representada hoje por Kim Jong-un, também revela a supremacia governamental, a não pluralidade de ideias e a mesma censura chinesa. Portanto, o medo orwelliano do ser humano se tornar um autômato insensível não se concretizou, pelo menos não da forma explícita a qual ele temia. É fato que a sua advertência ainda tende a ser relevante, visto que em nossa sociedade, qualquer louco que finja ser um gênio sempre tem certa possibilidade de merecer crédito. Gostaríamos de agradecer a todos por terem assistido e desejamos boa sorte aos colegas que ainda não se apresentaram. Encerramos por aqui com uma mensagem do próprio George Orwell. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you.